Nesse vídeo eu vou te mostrar porque discutir ideias com outras pessoas está tão difícil hoje em dia. Principalmente se essa discussão for em redes sociais. Simplesmente parece que as pessoas andam cada vez mais burras, querem dar sua opinião sobre tudo e acabam falando que não sabem. E simplesmente porque elas têm certeza de que estão certas e são incapazes de enxergar que estão erradas, na verdade. Acredite ou não, esse efeito psicológico foi estudado e tem um nome. Mas o problema aqui é, e se o idiota na discussão for a gente? Ou você, e não a outra pessoa? Meu nome é Thiago, eu sou analista de investimentos e hoje a gente vai falar do efeito Dunning-Kruger. Em mais um, o Analista Explica. Em abril de 95, em Pittsburgh, um homem chamado Marquardt Wheeler roubou 2 bancos em plena luz do dia, sem usar máscara e sem se esconder das câmeras de segurança. Como se ele estivesse fazendo um saque, ele entrou no banco, sacou sua arma, anunciou o assalto e saiu com o dinheiro. É óbvio que não demorou para que sua cara aparecesse em todos os jornais e ele fosse preso. Na delegacia, indignado, o sujeito jurava que tinha passado suco de limão no rosto. Por isso, ele deveria estar invisível. Como que as câmeras cometeram o disparate de ter filmado ele? Quem já passou um tempo no laboratório de ciências da escola, provavelmente já fez a experiência da tinta invisível com limão. Tudo que é preciso é um palito, um limão, um copo, uma folha em branco e uma vela. Depois de espremer o limão no copo, é só molhar o palito no sumo e começar a escrever com ácido cítrico na folha em branco. Depois de secar, é só pegar na folha e passar a poucos centímetros da vela acesa para dar aquele calorzinho. Esse calor vai fazer com que as áreas molhadas com sumo comecem a se decompor e vai te dar a sensação de que a mensagem secreta está se revelando nos resíduos de carbono. Certamente, esse cara explicou sobre a tinta invisível aos investigadores. O problema foi sua conclusão, já que ele achou que estaria igualmente invisível se passasse suco de limão no rosto. Por mais bizonho que isso pareça, a história aconteceu, tá? E esse é um exemplo clássico do efeito Dunning-Kruger. Em linhas gerais, a lógica desse viés cognitivo reside em um paradoxo. Pessoas com pouco conhecimento sobre um tema superestimam suas habilidades, se sentem gênios, mas aqueles que realmente possuem grandes habilidades tendem a subestimar seu conhecimento, se sentem incapazes, mesmo quando sua competência é quase que total. É por isso que donos de armas não são os melhores quando o assunto é segurança dessas armas em suas casas. É por isso que a maioria dos motoristas pensam que dirigem melhor do que a média, o que é uma contradição. E é por isso que no estudo feito pelos pesquisadores Dunning e Kruger, os estudantes com as piores notas no teste foram os que acharam que tiveram os melhores resultados. E o motivo disso acontecer é muito simples. Quem sabe pouco sobre o assunto não tem profundidade suficiente para entender o quanto ainda não sabe sobre esse mesmo assunto. Pense que o conhecimento ele pode ser dividido em 4 quadrantes. Aqui, a gente vai ter aquilo que a gente sabe que sabe no primeiro deles. Por exemplo, eu sei como dirigir. Do lado direito, a gente vai ter aquilo que a gente sabe que não sabe. Ou não, eu não faço ideia como dar manutenção a um avião. Embaixo, à esquerda, a gente tem aquilo que a gente não sabe que sabe. Como aquela canção de ninar que sua mãe cantava quando você era criança. Você esqueceu que sabe. E por último, a gente tem aquilo que a gente não sabe que não sabe. E é aqui que mora o problema. Se a gente trazer isso para o mundo dos investimentos, vai ficar fácil de entender. Imagine que você tem recebido aí uma grana e resolveu investir em ações, sem nunca ter feito isso antes. Depois de 2 semanas no YouTube de ler Faça Fortuna com ações do Décio Bazin, você já conhece alguns conceitos como retorno sobre o capital investido, dividendos, sabe sobre múltiplos como preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial e acha que para achar o valor justo de qualquer empresa é só dividir o que ela paga em dividendos por 6%. Aí pega toda a sua grana e coloca em 2 ações que passaram pelo crivo de sua análise. Esse é o simples e fácil, né? O problema é que se você ficar mais um ano estudando o assunto, você vai ver que avaliar empresas vai muito além de abrir o site Fundamentos ou Status Invest e comparar múltiplos passados. Você vai descobrir várias outras formas de fazer valuation, ler sobre fluxo de caixa descontado, contabilidade, análise de balanço, de DRE, gestão de portfólio, o que é beta, alfa, Sharpe, desvio padrão, projeções, entender que os múltiplos passados que antes sustentavam suas análises, na verdade, não servem para quase nada, quase sempre. E então perceber como seu primeiro investimento em 2 ações foi errado, mesmo que ele tenha dado certo, por sorte. Ou seja, conforme você vai avançando nos estudos, os outros quadrantes começam a ser preenchidos também. Aquele conhecimento sobre múltiplos passados, ele fica tão intuitivo que você até esquece que sabe sobre isso. Você aplica quando for cabível e não aplica quando não for cabível, automaticamente. Ou seja, você vai ter discernimento para afastar a aplicação quando for necessário e vai fazer isso de forma intuitiva. Porém, é que quanto mais você aprender sobre o assunto, mais você vai ter
ter certeza que faltam coisas para aprender ainda. Com isso, o último quadrante começa a ser preenchido. E isso vai fazer com que você fique cauteloso nas suas análises e menos fervoroso quando for dar uma opinião. O grande problema aqui é que, paradoxalmente, quando você sabe pouco, você se sente super confiante com o pouco que sabe. É daqui que surge esse gráfico que você vai ver aí na tela, que é o gráfico clássico do efeito Dunning-Kruger. Quando você começa a estudar sobre um assunto, você está aqui em cima, super confiante de que sabe tudo. Tão confiante que discute fervorosamente para defender um ponto de vista, mesmo sem saber que está errado. Conforme você vai estudando, continua a sua jornada, sua confiança cai muito. Você toma consciência de tudo que não sabe e do tanto que ainda tem para aprender. A partir desse fundo, se você continua firme nos estudos, você acaba se tornando um especialista eventualmente. Sua confiança volta, mas nunca para o mesmo patamar do início, porque você ainda tem consciência de que existem coisas a serem aprendidas. Um exemplo real e excelente desse efeito eu vi no Twitter. Leandro, cofundador da empresa que eu trabalho, postou um estudo comparando o Ibov com o CDI em janelas móveis de 10 anos, de 1999 a 2023. Quer dizer que ele pegou todas as janelas de 10 anos entre 99 e 2023. Começa lá, em janeiro de 99 até janeiro de 2009, 1º de janeiro, né? Depois 2 de janeiro de 99 a 2 de janeiro de 2009 e assim por diante. Mas teve uma pessoa tentando refutar, não só uma, várias, tentando refutar o estudo, apresentando apenas uma janela. Repare aqui, ó, que no primeiro post, ele já colocou ali uma janela para falar que o estudo do Leandro estava errado. E o Leandro tentou explicar, ó, isso é uma única janela, não significa absolutamente nada. Você precisa simular todas as janelas possíveis e não uma específica e aleatória. Aí ele refutou. 10 anos não significam nada. Tem essa aqui também de 13 anos, incluindo o S&P 500. Ou seja, ele apresentou uma outra janela aleatória. E o Leandro, de novo, você não entendeu que esses 10 anos aí são apenas uma dentre as 4.478 janelas possíveis de 99 até hoje. E de novo ele repetiu. Tá bom então, tem aqui uma comparando Ibov e CDI desde 95. Ou seja, ele apresentou uma outra janela aleatória para tentar refutar o estudo. Claramente era algo que essa pessoa sequer sabia que não sabia. E por causa disso, essa discussão acaba sendo uma discussão inglória, porque o Leandro não vai convencer ele de que ele estava errado e ele vai continuar achando que estava certo. Claro que tudo isso que a gente já viu até aqui, ela serve para qualquer assunto, né? Não só para investimentos. O que acontece é que quando a gente está falando de investimentos e a gente se deixa levar pelo efeito Dunning-Kruger, a gente pode nos causar prejuízos financeiros sérios. Por exemplo, ficar muito concentrado em uma única ação porque acha que sabe tudo sobre ela. Vai que essa ação seja uma Americanas, cuja cotação caiu 91% do início do ano para cá em decorrência de uma suposta fraude em seus balanços contábeis, revelou uma dívida de quase 40 bilhões que pegou todo mundo de surpresa no mercado. Agora, se você não se importa e se seu objetivo for discutir em redes sociais, o máximo que pode acontecer é você fazer papel de idiota mesmo. Ainda mais atualmente, em uma época em que a maioria dos usuários de redes sociais se sentem especialistas em todos os tipos de tópicos e assuntos inimagináveis. O que é crucial entender aqui é que todos nós somos suscetíveis a ficarmos vítimas desse efeito. O truque é aprender a fazer uma pausa e avaliar realisticamente o que está sendo discutido. Antes de tomar uma decisão, melhor sentar, respirar, voltar nos quadrantes, estudar mais o tema, procurar a opinião de alguém mais qualificado e investigar aquilo que a gente sabe que não sabe. Ainda mais importante, procurar desvendar se tem algo que eu sequer coloquei na minha análise porque eu não fazia ideia de que existia. O importante é que, ao ser confrontado com dados, é melhor procurar entender se esses dados não se enquadram aí justamente no quarto quadrante. É uma questão de prudência, né? Ter opiniões menos fervorosas e não achar que você é especialista em tudo, mesmo quando discutindo com um especialista de verdade. Tá. Eu sei que você não deve fazer isso, afinal eu sou um cara realista. E nesse vídeo eu tô simplesmente falando para você confiar menos no seu próprio taco. E isso é basicamente impossível para boa parte dos seres humanos, né? A depender do grau de narcisismo de cada um. Esse vídeo, inclusive, ele deve flopar justamente por causa disso, né? Por isso, se você for uma pessoa com um pouco de autocrítica e estiver gostando dele, deixa logo seu like aí, faz seu comentário pra gente vencer o algoritmo. Mas se não for, pelo menos tente aplicar essa sistemática de autoindagação antes de fazer seus investimentos, porque o excesso de confiança pode te fazer perder muito dinheiro. E aproveite que você está aqui e assista esse vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nele eu falo de 10 livros que, como investidor, você precisa ler para se tornar menos suscetível ao efeito Dunning-Kruger. Espero que tenha gostado. Aguardo no próximo vídeo. Valeu!